Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Com certeza você já ouviu este versículo ser citado em pregações e inclusive em canções, mas afinal de contas, o que realmente significa esse texto à luz do seu contexto? O texto diz assim, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando você lê o verso 29, existe uma conjunção aqui, a palavra porque. Ou seja, ele fez uma afirmação no 28 e agora vai explicar esta afirmação no 29. Ele diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo está dizendo aqui, basicamente, é que ele acredita fielmente de que tudo o que está acontecendo, inclusive aconteceu no aspecto passado de Israel, estava acontecendo com a igreja naquele momento, estava contribuindo para a salvação daqueles que amam a Deus. E é isso que ele está dizendo no verso 29. Ele está deixando muito claro e está exaltando, inclusive, um dos aspectos da salvação, que é a santidade, quando ele diz, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Aí no verso 30 ele diz assim, ó, e aos que predestinou, ou seja, a igreja, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, aquele que ama a Deus tem uma segurança em Deus, que é a salvação. Ele está dizendo, basicamente, que se nós amamos a Deus e estamos em conformidade com a imagem de seu Filho, e estamos dentro do que ele chama de predestinados, e aqui predestinados é a igreja. A igreja foi predestinada para ser conforme a imagem do Filho. E ele está dizendo que essas pessoas, esse grupo de pessoas, na verdade, já está justificada e logo glorificada. O que ele está dizendo é que a salvação ela vai acontecer na vida daqueles que amam a Deus. Logo, todas as coisas contribuem para que eu esteja salvo. Se eu, de verdade, amo a Deus. Se você ler os outros versos lá atrás, no próprio capítulo 8, você vai perceber claramente o seguinte. Ele vai dizer que toda a criação, lá no verso 22, está gemendo com dores de parto até agora. Está buscando, na verdade, algum tipo de esperança para se agarrar. A criação está sofrendo, está padecendo. Ele diz no 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então perceba que o capítulo 8, na verdade, toda a carta aos Romanos tem como centro, na verdade, todas as cartas de Paulo, tem como centro a salvação. Paulo não estava pensando em coisas pequenas quando ele disse todas as coisas contribuem para o bem. Então ele não estava falando de aspectos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Paulo estava falando, dizendo que o bem, e de fato, qual é o maior bem que o seguidor de Cristo tem? Qual é a maior expectativa que o seguidor de Cristo deve ter em sua vida? Ser salvo, a volta, a parousia, a volta de Cristo. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus serão salvos. Então, ele já está colocando aqui aspectos passados e presentes, por exemplo, as suas prisões, os seus açoites, as suas humilhações, a rejeição dos primeiros cristãos convertidos que não aceitavam Paulo pregando para os gentios e que tentavam descredibilizar o ministério e o apostolado de Paulo. Você vai ver isso em Gálatas, em outras cartas. Ele está dizendo, tudo contribui para o bem. Que bem? Ser salvo. Paulo vai falar aos filipenses que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo não tinha na cabeça dele as coisas que a gente tem hoje, o que a gente pensa hoje das coisas do cotidiano do dia a dia. Não, na visão de Paulo aqui, o que ele está falando é de salvação. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que serão salvos. A salvação virá sobre a sua vida se você ama a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não importa o que você está passando, o que você está sofrendo, o que você está sentindo, por causa do Evangelho, não se preocupe, porque isso está produzindo uma glória que você jamais viu. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas contribuem para te salvar se você ama de verdade
a promessa da salvação que está em Deus. Deus abençoe.